Fala, engenheiro líder, seja muito bem-vindo à Semana da Obra Descomplicada. Eu sou André Cardoso e durante esse evento eu vou te mostrar os passos para você, engenheiro, tocar obras simultâneas dentro do prazo, sem estresse e com mais lucratividade. Isso mesmo, nessa série de 3 aulas eu vou te mostrar o caminho que eu trilhei, que alguns engenheiros estão trilhando e que você também pode trilhar para se tornar um gestor de obras, sabendo liderar várias obras ao mesmo tempo, entregando todas no prazo, com lucratividade, principalmente sem todo aquele estresse e insegurança que você tem vivido até hoje, podendo finalmente ter condições de ganhar mais, escalar seu negócio, aproveitando as oportunidades que esse mercado oferece e que você merece. Dá uma olhada na guinada que a vida profissional do Gustavo teve depois de aplicar o método que eu vou te mostrar aqui e o quanto isso ajudou a tocar obras simultâneas dentro do prazo, sem estresse e com muito mais lucratividade. Ponto de que hoje a gente tem confiança para gerir várias obras. Então a gente começou, a gente geria uma, 2 no máximo. Hoje a gente está falando assim, não, vamos gerir 6, tá tranquilo. Tipo assim, não é a reforma, gerir a obra inteira, desde o começo da fundação, a preparação do tolo, tal, até o final, o acabamento. Eu falei, tô saindo desse condomínio, tô indo para outro condomínio com 3 obras. Aí ele virou e falou assim, você me garante essas 3 obras? Eu falei assim, você vai trabalhar conforme eu quero que você trabalhe? Aí eu aproveitei para falar assim, vamos seguir o Lean, né? Sim. Na teoria foi isso que eu fiz. Sim. Ele virou e falou assim, cara, eu trabalho do jeito que você quer, vamos tentar. Eu tava 13 anos na mesma empresa e chegou uma hora que eu não tava dormindo, né? Que de manhã, 7 horas, tava na fábrica, tava na obra, ia até meio-dia, vinha pra casa, almoçava, passava na obra rapidinho, 2 horas pegava o ônibus e chegava às 2h30 da manhã em casa. E eu olhei e falei, cara, a obra tá sendo mais rentável do que a fábrica. Então tá na hora de eu largar essa falsa segurança e pedir pra sair. E eu falei assim, eu quero gerenciar obras, então eu vou focar em gerenciar obras. Quais ferramentas a gente precisa ter e tá funcionando para mim ter uma tranquilidade, para não ter que ficar o dia inteiro de Uber de pedreiro. E a gente, no método, vem falando todas as ferramentas, né? As ferramentas do Lean, a gente vem aplicando todas elas, mas o principal é criar uma padronização para você poder delegar. Porque se você achar que tudo tem que passar por você, você não vai conseguir crescer, você não vai passar profissionalismo também. O Lean, na hora que você apresenta uma estrutura da sua empresa, as pessoas têm mais confiança. Então, o Lean vende. O Lean é algo que te dá mais dinheiro. Na hora que você mostra uma empresa que tem um processo bem definido, os clientes, os sócios, eles têm confiança em te dar a casa para reformar, em ser sócio, injetar dinheiro na sua empresa, em querer que você faça uma obra para que ele venda. Então, tudo isso daí mostra profissionalismo e foge do amadorismo que tá todo mundo acostumado na construção civil. Talvez nesse momento você deve estar se perguntando se realmente é possível tocar mais de uma obra sem perder prazo, qualidade e principalmente não ter a preocupação de chegar numa obra e ver a quantidade de retrabalho que você vai ter pela frente. Imagino que hoje esse seja um cenário muito comum para você. E se você pensou assim, eu te entendo. E é justamente por isso que eu estou aqui hoje para te mostrar que isso é real, completamente possível tocar obras simultâneas dentro do prazo e sem dor de cabeça. Porque eu mesmo passei por esse caminho e eu tenho certeza que você também consegue. Essas fotos que eu estou te mostrando agora foram algumas obras que eu toquei simultaneamente em 2021, quando tudo começou a mudar na minha vida. Nessa época, eu tinha minha construtora há 3 anos e saí de uma marca que eu conseguia tocar somente uma obra por vez para 4 obras simultâneas sem encarregado, com muita confiança e principalmente entregando no prazo com clientes satisfeitos. Após esse aumento na quantidade de obras que eu conseguia gerenciar ao mesmo tempo, a empresa teve um aumento de 60% no seu faturamento anual. Ou seja, saí de um faturamento de aproximadamente 760 mil para 1.230.000 em um ano, o que acabou dobrando o que eu conseguia tirar e ainda assim mantendo um fluxo de caixa saudável. Eu conseguia ganhar R$4.000 por mês nos 2 primeiros anos de empresa e logo passei a ficar com R$8.000 e sempre mantendo um segundo fluxo de caixa. Ponto fundamental de quem é empreendedor, sem contar os bônus no final do ano. Graças aos trabalhos bem realizados que eu vinha fazendo, todos dentro do prazo, com o mínimo de dor de cabeça, surgiu uma oportunidade de mudar do Rio para São Paulo para trocar uma reforma de ampliação de um apartamento duplex para triplex. Esse aqui definitivamente foi o maior apartamento que eu toquei e uma das obras mais complexas que eu executei.
Foram nada mais, nada menos do que 860 metros quadrados transformados em 1.000 metros quadrados, com uma piscina de 22 metros no topo do 33º andar. O interessante dessa história é que eu fui contratado como PJ ganhando R$ 8.000, exatamente o que eu ganhava na minha empresa no Rio. Só que em 8 meses de trabalho, sem eu pedir nada, eles aumentaram meu salário para 9.000. E depois de menos de 10 meses, eles me colocaram como coordenador de obras, tocando 2 obras simultâneas e aumentando meu salário para R$ 11.000 por mês. Ou seja, um aumento de R$ 3.000 em menos de 1 ano e meio de empresa, apenas por estar trazendo resultados positivos nas obras que eu tocava. E tudo isso se deu pelo fato de eu ter conseguido estabelecer uma metodologia de obras eficiente para que eu pudesse ter menos dor de cabeça, retrabalho, custos desnecessários e, é claro, entregando obras no prazo. Eu separei umas imagens e um vídeo de 40 segundos só para te mostrar e te provar como é possível fazer isso. Essa primeira foto, se vocês verem, eu puxei da minha mídia do WhatsApp, mostrando que eu estava fazendo a demolição do triplex no dia 16 de julho de 2021. Em julho de 2022, ou seja, um ano depois, eu subi de cargo e iniciei outra obra entregando em 7 meses, já com a mudança do cliente, conforme o planejado. Dá uma olhada nesse vídeo. Fala comigo, engenheiro líder, vamos ver essa obra que foi entregue no prazo. Julho de 2022, eu entreguei um cronograma para minha cliente do dia 18 de julho de 2022 a 17 de fevereiro de 2023. Dia 5 de agosto, mais ou menos, eu estava finalizando a demolição desse apartamento de alto padrão, 180 metros quadrados, com muita marcenaria. E era um desafio muito grande, principalmente por esse ponto. Agora vamos correr para fevereiro de 2023. Dia 23 de fevereiro, ela já estava mudando com todo o mobiliário, tapete, tudo que precisava para ter um apartamento lindo e maravilhoso. E o resultado ficou esse aí, um espetáculo de apartamento. E esse aqui são os comentários das pessoas que trabalharam comigo. Grande experiência para mim, pois você é aquele engenheiro que vê com facilidade além do projeto. Esse foi o meu estagiário, né? Minha coordenadora, que lindo, top, boa, André, parabéns para você e sua equipe. Mais uma obra saindo aqui complementar, tá top. Isso é um cronograma no prazo. Pois é, eu não sei se você reparou, mas a obra tinha marcenaria em todos os ambientes. Diversos painéis, detalhes complexos, enfim, um prato cheio para dar tudo errado e atrasar a obra. Mas quando se tem um método, uma forma de se trabalhar, o resultado não pode ser diferente. O que eu quero mostrar para vocês é que uma vez que é possível ter obras menos problemáticas e dentro do prazo, o resultado vem, seja ele financeiramente, seja ele no reconhecimento e na subida de um cargo. Esse meu caminho me possibilitou conhecer ao longo desses anos diversos países fora do Brasil, como Itália 2 vezes, Barcelona, Portugal, Londres, França, Inglaterra, sem contar todas as viagens conhecendo o interior do Brasil, que para mim sempre foi um dos meus maiores sonhos. E isso só foi possível por conta de 2 detalhes: ganhar melhor e principalmente com as obras sob controle e no prazo. Caso contrário, eu não conseguiria viajar, curtir com a família e ter tempo para realmente desfrutar da vida além do trabalho. Talvez você esteja curioso sobre como eu desenvolvi esse método e por que eu decidi compartilhar isso com você, né? Então deixa eu te contar como eu aprendi tudo isso. Eu sempre sonhei em ser engenheiro e o que sempre me motivou foi ter meu próprio negócio, ser reconhecido pelo meu trabalho e fazer obras maravilhosas. Eu me formei pela PUC-Rio e meu primeiro contato com obra foi em 2014 na Odebrecht, onde além de poder ter presenciado e participado de uma construção de 8 pavimentos e 2 subsolos, eu pude começar a conhecer a metodologia chamada Lean Construction, obras enxutas, que viria a se tornar a base principal de tudo que eu prego hoje. Quando eu me formei, fui para o Canadá fazer um curso sobre construção civil e lá me deparei com um tipo totalmente diferente de obra. Uma obra mais limpa, mais rápida, e isso começou a mexer demais com a minha cabeça, me fazendo enxergar ali uma oportunidade para o mercado da construção civil no Brasil. Eu fiquei pensando, será que eu não consigo levar alguma coisa disso para o Brasil? Será que não é possível ter obras mais eficientes, sem tantos retrabalhos? Foi a partir daí que eu fiquei aberto para essa nova possibilidade. Em 2017, quando eu voltei para o Rio de Janeiro, resolvi montar a minha empresa. Meu sonho, talvez assim como o seu, era ter obras maravilhosas, fazer diversas parcerias com arquitetos,
Mas a realidade no começo foi brutal e totalmente diferente. Comecei como muitos de vocês fazendo reformas de banheiros, de cozinha, pequenas reformas em geral. E 1 ano e meio depois eu até estava conseguindo enxergar mais resultados, começando a pegar obras mais completas e maiores. Mas acredite, mesmo com poucas obras, isso me gerava muito estresse, o que sempre me incomodava profundamente. E acredito que pode até ser muito comum para a maioria dos engenheiros no início de carreira, não é mesmo? O fato de eu ter que ser empreendedor e engenheiro era muito desafiador, sem contar que a obra por si só já me demandava muito tempo. Ter que colocar materiais no carro, correr de uma obra para outra para resolver algum BO, lidar com as cobranças dos clientes e arquitetos, não ter um encarregado para me ajudar a liderar a minha equipe, eram apenas algumas das várias dificuldades que eu enfrentava naquela época. Sem contar que eu só tinha o meu sócio para tirar alguma dúvida e ninguém mais. Eu cheguei a ficar sem tocar violão por meses, que é uma paixão que eu tenho desde pequeno. Porque chegava no final de semana, eu só queria descansar e rezar para não ser chamado inesperadamente por um cliente reclamando. Além disso, comecei a tomar remédio de pressão e a ter sobrepeso. Ir para a academia não tinha nenhuma chance disso acontecer. Eu não conseguia ter essa disciplina e muito menos motivação. Eu lembro quando eu fiz a minha primeira obra completa, que foi uma obra de 300 metros quadrados, com a vista para a lagoa, no Rio de Janeiro. Eu tinha dado o meu sangue naquela obra. Trabalhei duro, fazia tudo que o meu cliente pedia da melhor forma possível. E no fim da obra, levei um calote de R$ 24 mil apenas por uma falha no rodapé. Isso mesmo. Por um retrabalho que eu tive que gerou um serviço extra que não estava em contrato. Você acredita nisso? Já passou por alguma situação dessa? Comenta aqui para eu dividir essa dor comigo. A frustração foi tão grande que eu pensei em desistir diversas vezes. Cheguei a repensar a minha profissão, duvidando da minha capacidade como engenheiro. Será que eu não era bom o suficiente? Será que eu não era um bom engenheiro? Será que esse estresse todo faria parte inevitavelmente da minha rotina para sempre? Será que eu escolhi a profissão errada? Me conta aqui nos comentários se você já se sentiu dessa forma. Porque eu já. E não foi só uma, duas vezes, foram várias vezes. Eu cheguei a mandar essa mensagem para o meu sócio, porque chegou num limite que eu não estava aguentando mais. E foi durante esse momento mais incerto da minha vida profissional que eu resolvi que eu não podia aceitar e continuar nesse rumo que a minha vida vinha levando. Eu decidi fazer algo que mudaria totalmente o rumo da minha carreira, mas que não necessariamente seria fácil, mas algo que me fizesse reformular a forma como eu estava tocando as obras. Foi então que eu resolvi me especializar e fiz um MBA de Gestão Empresarial, Estratégia Competitiva e Inovação. Foi um curso bem denso de 18 meses, gastei uma grana nesse MBA, você sabe que esses cursos costumam ser caros, mas pelo menos me proporcionou, dentro de tudo que eu aprendi, desenvolver um método que mudou o rumo da minha empresa e da minha vida profissional, fazendo a gente faturar os 60% a mais no ano que eu comentei mais cedo com vocês. Eu comecei a ter confiança no meu trabalho. E percebi que mesmo o método que eu desenvolvi e que estava me dando bons resultados nas obras, poderia ser útil para os outros engenheiros. Essas estratégias e ferramentas eram completamente eficazes e replicáveis. Em um segundo momento, depois de resolver a parte empresarial, eu voltei para os estudos e fiz um mestrado internacional em gerenciamento de projeto com ênfase em Lean Construction, a base principal da metodologia que eu vinha aplicando desde então. Mais outro curso de 18 meses, denso, caro, mas que realmente mudou a forma como eu comecei a ver as obras. Essa minha forma de trabalhar, esse método que eu criei juntamente com toda a minha experiência, meus estudos no MBA, mestrado, foi embasado grande parte em uma metodologia de gestão de obra enxuta, o Lean Construction. Ou seja, uma gestão que visa menos desperdício de recursos, e quando eu digo recurso, eu digo material e mão de obra, otimização de processos, eliminação de processos necessários e principalmente mais valor na entrega do produto final, visando mais satisfação dos clientes e, consequentemente, mais obras para você trocar. Essa é uma metodologia que vem revolucionando o mercado da construção civil e que lá fora é uma realidade obrigatória. Há mais de um ano surgiu uma oportunidade de eu me tornar consultor por uma empresa super renomada no Brasil, o CTE, e levar essa metodologia para os grandes canteiros de construtoras do Brasil afora, onde eu venho
presenciando muita economia de custo e prazo e uma mudança muito grande na mentalidade dos engenheiros que começam a conhecer o Lean Construction. E quando eu digo economia, eu quero dizer empresas que não conseguiam entregar uma obra no prazo e estão conseguindo entregar de 1 a 2 meses antes do previsto. E o melhor, com o mínimo de recurso necessário e com economias de milhões no bolso. E é por esse motivo que eu estou aqui hoje, falando com você para te mostrar que as suas reformas e construção de casa não precisam ser dessa forma, cheias de problemas, atraso, desorganização, estresse, replanejamento e clientes insatisfeitos. O meu objetivo é te ajudar a aprender como tocar obras simultâneas, entregando dentro do prazo e sem dor de cabeça. Estou aqui para que você também possa crescer, ser mais eficiente, entregar dentro do prazo com qualidade e se realizar com equilíbrio na sua vida pessoal e profissional. Para que possa ser reconhecido pelos seus chefes, clientes, arquitetos como um engenheiro de alto padrão, um profissional diferenciado e desejado por todos. E assim poder ganhar dinheiro, levar segurança para sua família, comprar o carro dos sonhos, fazer aquela viagem que tanto deseja e tantas outras coisas que eu sei que você quer fazer, mas não faz por estar enfrentando dificuldade financeira e uma vida estressante e desmotivante. E agora que você já conhece um pouco da minha história e de como eu cheguei até aqui, vamos ao que interessa. Você já está familiarizado com os desafios diários de gerenciar obras, desde manter tudo dentro do prazo até garantir que o trabalho seja feito com qualidade. É uma tarefa complexa, e se mesmo os melhores profissionais podem cair em algumas armadilhas comuns, imagina quem está começando agora. Então, se você está aqui e se identifica com isso, prepare-se, porque hoje eu não quero falar sobre os erros óbvios que todos os engenheiros já conhecem. Hoje nós vamos mergulhar em alguns erros contraintuitivos que muitos de nós cometemos sem nem perceber. Esses são os erros que podem estar minando os seus projetos de maneiras sutis, mas significativas, obra após obra. Às vezes, as práticas que acreditamos estar fazendo certo podem, na verdade, estar nos levando na direção errada. E é sobre esses pontos que eu quero conversar com você. Vamos explorar juntos esses erros surpreendentes e entender como podemos evitar para melhorar a nossa eficiência e o sucesso em cada projeto que fizermos. Então prepare-se e esteja aberto para repensar algumas das abordagens que talvez você esteja usando no dia a dia, e é por isso que você está aqui, para não cometer mais esses erros que te deixam preso, estagnado, estressado, com obras atrasadas e cheio de dor de cabeça. Vamos começar? Então vamos lá para o primeiro erro. Erro número 1, fazer um cronograma detalhado. Muitos engenheiros acreditam que quanto mais detalhado o cronograma, mais controle vão ter sobre o projeto. No entanto, um cronograma excessivamente detalhado pode se tornar uma armadilha de rigidez. Em projetos de construção, as variáveis são muitas e frequentemente imprevisíveis, desde mudanças climáticas até problemas com fornecedores. Quando um cronograma é minuciosamente detalhado, qualquer pequeno desvio ou imprevisto pode desorganizar completamente o plano, causando atrasos e forçando ajustes constantes e, consequentemente, estresse e falta de assertividade. Na prática, as obras raramente seguem o plano à risca. Problemas como atrasos na entrega de materiais, falhas inesperadas ou até mesmo a necessidade de mudanças de última hora exigem uma certa flexibilidade que um plano muito rígido não pode acomodar. Isso pode levar a frustrações e a um aumento na carga de trabalho, à medida que se tenta constantemente ajustar o cronograma para refletir a realidade em campo, ou simplesmente acaba deixando de lado o cronograma por ele nunca estar de acordo com a realidade da obra. Parece familiar isso que eu estou dizendo? Pois é. Além disso, muitos engenheiros criam esses cronogramas detalhados na base do chute, sem dados sobre produtividade e outros fatores que seriam necessários para ter um cronograma mais realista. Essa falta de informação concreta, como índice de produtividade, ou seja, quanto tempo realmente leva para completar cada tarefa específica, significa que esses cronogramas estão construídos sobre uma base instável. Isso resulta em prazos pouco realistas que, quando não são cumpridos, geram estresse e desacordo entre você e o cliente. E quando eu digo cliente, o arquiteto se encaixa também. Esses cronogramas detalhados podem criar uma falsa sensação de controle e segurança, e eles dão a ilusão de que
todas as etapas do projeto foram previstas e que nada pode sair do esperado. Na teoria, tudo é muito lindo, mas quando vem a realidade, essa confiança pode ser perigosa, pois ela pode levar a uma menor preparação para lidar com os inevitáveis imprevistos e mudanças que surgem em qualquer obra. E é aí que começa a aparecer a dor de cabeça e o estresse. Em vez de facilitar a gestão da obra, o cronograma detalhado demais pode complicar processos que poderiam ser geridos de uma forma mais simples e direta. A tentativa de aplicar uma abordagem de cronograma detalhado frequentemente resulta em ineficiência e, principalmente, se você faz tudo na base do chute, nossa, é complicado. A tentativa de aplicar uma abordagem de cronograma detalhado frequentemente resulta em ineficiência, principalmente se você faz tudo na base do chute. Sem contar que dificilmente você poderá ensinar alguém a fazer um cronograma. E quando eu digo ensinar, não é apenas ensinar a mexer no Project ou no Excel, mas sim dimensionar a equipe, definir a quantidade de dias baseados em fatos e dados de obras anteriores. E é então que a gente acaba se deparando com o segundo erro mais comum. Uma vez que o seu prazo não está sendo alcançado, qual é a primeira coisa que você pensa? Preciso colocar mais gente para poder correr atrás do prejuízo, e é aqui que você se engana. E eu demorei muito para perceber isso. E o erro número 2 é achar que quanto mais pessoas, mais rápido a obra vai ser entregue. Ao adicionar mais colaboradores na obra, o ritmo de trabalho necessariamente aumentará e os prazos serão mais facilmente cumpridos. No entanto, essa suposição simplista ignora a complexidade da coordenação e gestão de uma equipe maior. À medida que as pessoas são adicionadas à sua obra, a eficiência de cada novo trabalhador tende a diminuir, especialmente se as tarefas não podem ser facilmente divididas ou se há um limite de espaço de trabalho. Coordenar uma equipe maior requer mais supervisão, comunicação e planejamento. As instruções podem ser mal interpretadas, gerando retrabalhos ou até mesmo ociosidade na frente de trabalho. O tempo gasto em tentar organizar uma equipe maior pode reduzir a produtividade em geral do seu projeto. Pois se hoje, com menos pessoas, você não consegue garantir que os serviços comecem e terminem no prazo previsto, por que com mais pessoas isso seria mais fácil? Muitas vezes o empreiteiro, na ânsia de ajudar o engenheiro e ganhar logo o dinheiro daquele contrato, acaba chamando pessoas não tão qualificadas para se juntar à equipe de obra. Tô mentindo? Quem aí já não se deparou com um profissional que você chegou a duvidar se aquela pessoa já tinha feito qualquer tipo de serviço daquele antes? Já percebeu isso? Inclusive, segundo a lei de Brooks, adicionar mais pessoas a um projeto atrasado geralmente atrasa ainda mais. Isso ocorre porque novos membros precisam de tempo para se integrar, entender o projeto e começar a contribuir efetivamente. Durante essa fase de integração, membros experientes da equipe frequentemente têm que desviar a sua atenção para treinar e orientar os novos colaboradores, o que pode atrasar o progresso da sua obra como um todo. Em muitos casos, esses membros novos da equipe, por não estar totalmente familiarizados com os padrões e detalhes do projeto, podem levar a inconsistências e falhas que precisam ser corrigidas posteriormente, ou seja, o famoso retrabalho no final da obra. Nós sabemos que em um canteiro de obras, especialmente falando de apartamentos e casas, o espaço é um recurso valioso e limitado. Simplesmente adicionar mais pessoas pode resultar em um congestionamento onde os trabalhadores atrapalham uns aos outros, tornando mais difícil o aumento da produtividade, sem contar na insatisfação de alguns. Agora, isso tudo pode ser prevenido se você, engenheiro, não cometer o terceiro erro, que é simplesmente falar o que cada empreiteiro precisa fazer. Como assim, André? Eu não tenho que falar o que cada empreiteiro tem que fazer? Falar o que cada empreiteiro precisa fazer é um erro que parece que não é um erro, mas é um erro clássico. Quando você, engenheiro, diz aos empreiteiros apenas o que precisa ser feito, sem fornecer orientação detalhada sobre como, quando e quantas pessoas provavelmente o serviço precisa, você está essencialmente deixando o planejamento estratégico nas mãos de alguém que pode não estar totalmente preparado para assumir essa responsabilidade. Quantos de vocês aqui passam apenas o que precisa ser feito? Por exemplo, fulano, eu preciso fazer 1.000 metros quadrados em um mês, beleza? Ou melhor,
Nem o quantitativo muitas vezes é enviado, e sim o projeto para que ele levante e faça a cotação e o planejamento dele. Sem instruções claras sobre por onde começar, quais recursos necessários e como organizar a tarefa, o empreiteiro pode tomar decisões que não são as mais eficientes ou de acordo com o seu planejamento. Isso pode resultar em uma má utilização dos recursos, atraso e muitas vezes aumento nos seus custos, o famoso aditivo de contrato. A gente precisa entender que o empreiteiro muitas vezes não tem uma visão completa da obra. Ele está apenas pensando no dele e ponto. O que significa que suas decisões podem não estar alinhadas com os objetivos gerais do projeto. Isso pode gerar uma desconexão entre o que é feito e o que é necessário para você ter sucesso no seu projeto. O Lean Construction enfatiza a importância da colaboração e dos envolvimentos de todos os membros da equipe na criação de soluções. Quando os engenheiros simplesmente dizem aos empreiteiros o que fazer, sem envolver-se no processo, eles perdem a oportunidade de aproveitar a experiência prática e o conhecimento do campo dos empreiteiros e juntos traçarem um melhor plano. Sem contar que, dessa forma, você cria um ambiente muitas vezes pouco colaborativo, onde o eletricista, por exemplo, acaba não ajudando o pintor e vice-versa. E quando eu digo ajudar, não é fazer o serviço dele, mas é alertar para possíveis problemas que possam surgir, dentre outras situações que surgem ao longo de uma obra. Quando os empreiteiros são tratados apenas como executores e não como parceiros colaborativos, isso pode levar à desmotivação, falta de responsabilidade e principalmente de engajamento. Eles podem sentir que suas opiniões e experiências não são valorizadas, resultando em uma execução mecânica porque você quer que seja feito aquilo e pronto. E é então que a gente entra no último e mais contra-intuitivo erro cometido por nós engenheiros: perder tempo fazendo relatórios semanais e mensais. Isso mesmo. O erro número 4 é perder tempo fazendo relatórios mensais e semanais. Como assim, André? Você não faz relatório? Mas e o seu cliente? O que ele recebe? E como você sabe quanto já gastou? Calma que eu vou te explicar tudo direitinho. Relatórios semanais e mensais muitas vezes se concentram em dados e fatos que são importantes, mas não ajudam diretamente na tomada de decisão rápida para os problemas da obra e para se ter um planejamento mais assertivo. Sem uma análise profunda e direcionada, esses relatórios não indicam claramente quais ações precisam ser tomadas para resolver problemas ou melhorar a produtividade e eficiência nas suas obras. Eles acabam sendo mais uma recapitulação do que uma forma de estratégia. Esses relatórios com longas descrições e análises podem ser cansativas, difíceis de interpretar e de fazer. Em vez de facilitar a compreensão do estado do projeto, ele acaba confundindo os leitores com detalhes não tão importantes. Quando os chefes ou clientes recebem um documento volumoso como esse, é menos provável que leiam tudo ou extraiam as informações mais importantes. Especialmente falando dos nossos clientes, que muitas vezes são pessoas leigas e que só gostariam de entender como está a obra e quais são os próximos passos. Sem contar que essa falta de clareza em documentos como esses podem minar a confiança entre a engenharia e o cliente, pois eles podem começar a duvidar se as informações realmente refletem o progresso ou se são apenas um cumprimento burocrático da empresa, que, sejamos sinceros, normalmente é apenas um cumprimento burocrático. Veja bem, eu gosto de relatórios e de ter informações. Porém, a maioria dos relatórios que eu me deparei ao longo da minha carreira eram relatórios totalmente técnicos e pouquíssimos fáceis de abstrair uma valiosa informação e rápida. O pior de tudo é que nós, engenheiros, por sabermos disso, além de não mudar a forma como fazemos esses relatórios, nos pegamos sempre atrasados tentando preenchê-lo e entregá-lo no prazo combinado. Comenta aqui se os relatórios que vocês têm feito na obra de vocês servem de documento para vocês conseguirem ajustar uma rota, traçar um plano de ação ou até mesmo saber se a obra vai atrasar ou não. E aí? Fez sentido esses 4 erros que eu mostrei para você agora? Você se identificou? Eu tenho certeza que sim, porque assim como você, eu cometia todos esses erros frequentemente, até me deparar com o Lean Construction. E uma coisa eu te digo, grande parte do seu estresse nas obras, dessas obras fora do prazo, estão em você não estar percebendo que está cometendo esses erros. Porque parece que você está fazendo a coisa certa,
mas acaba cometendo esses erros e atrapalhando o bom andamento da sua obra. Mas fica tranquilo que é para isso que você está aqui. Para você aprender o que não fazer e traçar os passos do que precisa fazer para ter resultados incríveis daqui para frente. E esse será o tema da nossa segunda aula, o que você deveria estar fazendo nas suas obras, que vai ser liberado na quarta-feira. Nela, você vai aprender quais são os 3 pilares essenciais que formam a base do sucesso na engenharia de reformas e construção de casas para você tocar obras simultâneas dentro do prazo e sem dor de cabeça. Esses pilares não só apenas guiarão as nossas obras melhores, mas também nos impulsionarão a liderar com eficiência e inovar constantemente. Sem contar que nessa segunda aula a gente vai mencionar todos esses erros que eu falei hoje e colocando a forma correta de você abordar cada um deles. Por isso, você não pode ficar de fora da segunda aula, porque ela pode mudar o jogo para vocês. Já marque na sua agenda e fique atento no seu e-mail e WhatsApp, porque é lá que você vai receber o link de acesso para a nossa aula número 2. Então hoje nós exploramos 4 erros comuns que muitos de nós engenheiros cometemos na gestão de reformas e construção de casas. Cada um desses erros pode parecer inofensivo à primeira vista, mas como vimos, eles têm um potencial de complicar significativamente o gerenciamento de um projeto. Vamos recapitular brevemente o que discutimos nessa primeira aula da semana da Obra Descomplicada. Primeiro, abordamos o problema de fazer um cronograma excessivamente detalhado. A maioria de nós engenheiros acreditamos que um cronograma minuciosamente planejado traz mais controle e segurança. No entanto, esse nível de detalhe pode se transformar em uma armadilha de rigidez, onde qualquer desvio ou imprevisto pode desorganizar um plano inteiro. Sem dados precisos sobre produtividade, esses cronogramas são frequentemente baseados em suposições, o famoso chutômetro, levando a prazos irreais e, consequentemente, a muito estresse e insatisfação do nosso cliente. Depois, discutimos a crença de que quanto mais pessoas, mais rápido a obra será entregue. Embora adicionar mais trabalhadores pareça uma solução lógica para cumprir prazos apertados ou atrasados, isso ignora a complexidade da coordenação de uma equipe maior. Com mais pessoas, surgem desafios adicionais na supervisão, comunicação e planejamento, que podem realmente reduzir a eficiência no modo geral. Além disso, novos membros de equipes podem não estar totalmente familiarizados com os padrões do projeto, o que aumenta a probabilidade de erros e retrabalhos. Em seguida, discutimos o erro de falar o que cada empreiteiro precisa fazer, sem oferecer uma orientação detalhada e sem uma postura colaborativa. Quando engenheiros delegam tarefas sem fornecer o contexto completo ou sem envolver os empreiteiros no processo de planejamento, eles deixam decisões estratégicas nas mãos de quem pode não estar preparado para tomá-las, e isso pode resultar em um uso ineficiente de recursos, atrasos e aumento dos custos, o famoso aditivo. A falta de colaboração também desvaloriza o conhecimento prático desses empreiteiros e pode levar à desmotivação e desengajamento, comprometendo a qualidade e eficiência da obra. E finalmente exploramos o erro de perder tempo fazendo relatórios semanais e mensais. Esses relatórios frequentemente focam em dados que não são úteis para a tomada de decisões rápidas e estratégicas na obra. Ao invés de oferecer insights práticos, eles se tornam recapitulações detalhadas que são difíceis de interpretar e muitas vezes ignoradas por nossos chefes e clientes. Esse excesso de informações técnicas pode confundir mais do que esclarecer, levando a uma perda de confiança e a um desvio de tempo e recurso precioso da nossa gestão ativa na obra. Refletir sobre esses erros é crucial. Cada um deles representa um ponto onde a gestão da obra pode facilmente descarrilhar, causando atrasos, aumento de custos e elevado nível de estresse e sobrecarga para você. Mas reconhecer esses erros é o primeiro passo para você evitar cometê-los e melhorar a forma como você gerencia suas obras. Então, se você se identificou com algum desses erros, saiba que você não está sozinho. Todos nós, em algum momento, caímos nessas armadilhas. O importante é aprender com essas experiências e buscar maneiras de melhorar.
A jornada para uma gestão de obras mais eficiente e menos estressante começa com a conscientização e a vontade de fazer diferente. Por isso, só de você estar aqui, você já está um passo à frente de diversos engenheiros que ainda não entenderam isso. E para eu saber que você está comigo nessa, eu acabei de postar uma foto no meu feed comentando que a aula 1 está liberada e eu quero que você deixe um comentário de qual erro você mais se identificou. Hoje é o primeiro dia de uma mudança estrutural que você está prestes a fazer na sua carreira e que eu tenho certeza que será incrível e que você colherá muitos frutos com obras no prazo e sem dor de cabeça. Sem contar que você terá mais segurança e autoridade para enfrentar qualquer tipo de desafio que venha a surgir. Você pode rever essas aulas e outras que virão quantas vezes quiser, mas as aulas estarão disponíveis somente até o próximo domingo. Inclusive, eu até recomendo que você faça isso, porque assim você chegará na próxima aula preparado para o conteúdo que você vai aprender. E olha que ele vai ser incrível. Eu te espero na quarta-feira e nos vemos em breve na segunda aula. Até a próxima!